Masoch, de Gilles Deleuze, O Frio e o Cruel, ele vai elaborar uma série de concepções acerca da teoria freudiana que compõem aquilo que ele vai chamar posteriormente de sadomasoquismo. Né? Em 2 pontos da sua elaboração, Deleuze dialoga profundamente com algumas perspectivas das obras freudianas, onde vão aparecer desígnios sobre a questão do sadismo, sobre a questão do masoquismo e daquilo que Freud vai chamar de sadomasoquismo. Para Deleuze, seria improvável haver essa coexistência, né, nos termos de sadomasoquismo, porque pressupõe algumas interpretações que Freud faz, né, em termos duais, que se apresentam pela perspectiva do modo que se apresentam os diagnósticos, ou as afirmações ou as investigações freudianas perpassadas por essas mesmas concepções duais. Né? Em certo sentido, a relação que se elabora dentro do masoquismo e dentro do sadismo, né, tendo em vista as relações próprias de cada modo, né, de comportamento relacionados com essa perspectiva psicanalítica, inclusive do próprio Freud, a partir do id, do ego e do superego, Deleuze vai discordar de algumas questões e vai afirmar que o sadismo em detrimento do masoquismo possuem características próprias que não são passíveis de coexistirem ou coabitarem, e muito menos é proveniente do retorno da outra sobre si mesma ou sobre algumas características da psique humana, levando em consideração essas noções propriamente do Freud, né, originariamente do Freud, de id, ego e superego. Deleuze constitui uma crítica à perspectiva psicanalítica, mas ao mesmo tempo se vale delas para poder, de certa forma, na sua interpretação, desmistificar, né, essa pretensa, né, essa suposta confusão que Freud faz acerca desse determinado diagnóstico, segundo as palavras de Deleuze. Né? Um dos pontos principais dessa questão, né, é justamente onde se encontra a discordância entre Freud, a discordância que Deleuze absorve em detrimento de Freud, sobre a questão do masoquista. Né? A questão do masoquista, de certa forma, para Deleuze, se elaboraria, na verdade, em contraposição ao que disse Freud, né? Que o masoquista faltaria, né? O ego e não o superego, ou seja, para Deleuze considera que, contrariamente à tese freudiana, o masoquista falta o superego e não necessariamente o ego, né? Porque essa pretensão, esse acordo que se denota por determinadas regras e acordos, ela se elaboraria ardilosamente, pensando em um triunfo que se esconderia sobre um ego que se declararia fraco, utilizando essa suposta fraqueza para levar a mulher a uma função que lhe é determinada. Ou seja, em outras palavras, o ego triunfa e o superego aparece do lado de fora, na forma de uma exterioridade. Né? Já o sádico, para Deleuze, seria aquele como precisa das instituições, né? Para, de certa forma, se contrapor a elas, né? Ao invés de contratos. Ele se apega a uma função demonstrativa e identifica-se como um superego esmagador. Torna-se o próprio superego, expulsa o ego e a partir daí só identifica no exterior. Seu ego é o de suas vítimas. Então, nesse sentido, né, inclusive aqui no canal já teve uma live sobre, de certa forma, sobre a questão do sadismo, e aí o Deleuze também trata da questão literária e da questão propriamente dita no exercer dessas práticas, né? Mas na nossa live, né, no qual recebemos o convidado, né, ele se debruçou sobre uma determinada perspectiva de uma constituição literária dessas narrativas, desses modos de se propor uma exacerbação dessas normatividades, digamos assim, né? Quando o sádico, de certa forma, ele se propõe a transgredir, a ser um transgressor, que inclusive procura transgredir pelo não dito, pelo não escrito, né? Ele denota a si mesmo, ele coloca a si mesmo diante de um âmbito, né, de impossibilidade, diante de um âmbito no qual, a tentar instituir todo tipo de normativa, né,
digamos, institucional, ele se torna a própria instituição, ele se torna o próprio superego expresso, por mais que seja a partir de uma perspectiva subversiva, ele se torna a própria impossibilidade, né, digamos assim, das suas pretensões. Isso é muito interessante que o Deleuze colocou aqui nessa questão. Então, um dos pontos da discordância do Deleuze em detrimento do Freud é essa questão, né? Não é possível coexistir, digamos assim, um sadomasoquismo, né? Mas comportamentos masoquistas em detrimento de comportamentos sádicos, né? Em determinados modos de se apresentarem em maneiras particulares, em pessoas particulares, né? Isso também não quer dizer, e aí já é minha interpretação, que você possa ficar encerrado enquanto sádico, enquanto masoquista, mas enquanto um determinado comportamento, né, enquanto uma determinada, digamos, constituição sádica, uma determinada constituição masoquista, não é uma questão, não se trataria de uma questão de que o sadismo reverbera no masoquismo, que seria um suposto estado primivo, né? No que por muitas vezes, em algumas partes de suas obras, o Freud procura investigar que o masoquismo está calcado em algumas características que remetem, inclusive, às relações com Édipo a partir da infância, né? O seu diagnóstico do Édipo a partir da infância, e que, de certa forma, a partir de uma determinada impulsividade, a partir de um segundo momento da obra do Freud, né? Porque o Deleuze trabalha em duas perspectivas aqui. Em um primeiro momento desse desenvolvimento, né? Que o Freud trabalha nessa perspectiva do id, do ego e superego, esse diagnóstico que ele faz a partir da constituição da libido e como a libido, de certa forma, se reverbera a partir dessa circunscrição da sexualidade nesse sentido, né? Do id, do ego e superego, e diagnosticando que o sadomasoquismo é proveniente dessas interações. E em um segundo momento, Freud vai colocar a questão da pulsão de vida e da pulsão de morte, né? A pulsão de morte como essa exterioridade que quer se exercer, né? E a pulsão de vida, em certo sentido, em certa medida, em uma determinada perspectiva, esse ímpeto de autopreservação, digamos assim, né? Que estaria ligado, de certa maneira, a isso que o Deleuze chamou aqui de um pretenso contratualismo, né? Que divergiria, na verdade, do sadismo. O sadismo, para Deleuze, é o modo comportamental de um superego que precisa das instituições, mesmo que para se contrapor, para se tornar a própria instituição, para poder se tornar a própria regra da desmedida, a regra da não regra, a regra de uma certa universalidade da transgressão das instituições. Então, o sadismo seria um superego nesse sentido. Já o masoquismo, ele se reverberaria a partir de um subterfúgio do próprio ego, utilizando-se de um mecanismo de exterioridade a partir dessa suposta representação ou manipulação de alguns aspectos propriamente ditos, né, de certa maneira, como foi colocado aqui pelo Deleuze, de certa maneira, de uma manipulação da própria noção de um triunfo do ego que se declara fragilizado, que se declara fraco, né? Que de certa forma estabelece determinados contratos particulares a partir de uma pretensa submissão, né? De uma pretensa submissão, mas que se coaduna inclusive na perspectiva da espera. Isso está presente no livro Sacher-Masoch em determinados momentos, mas é um acordo, né, dentre masoquistas que se exerce dentro dessa concepção da espera, né? São determinados acordos, determinados contratos, diferentemente da questão do sádico, né? O sadismo se exerce como, de certa maneira, uma identificação por essa transgressão proveniente dessa identificação entre sádicos, né? De uma reverberação do superego, né? E aqui algumas questões, né, que o Deleuze enumerou acerca dessa discordância que ele exerce sobre a teoria freudiana, apesar de valer-se dela em determinados aspectos. Freud continuando importante, né, nesses diagnósticos, por mais que por muitas vezes seja criticado, mas o Deleuze ele se vale inclusive dessas, digamos,
dessas primeiras afirmações sobre a questão do sadomasoquismo, que o Deleuze não aceita justamente a coexistência do sadomasoquismo como uma denominação coexistente de sadismo e de masoquismo, né? E aqui elaborei algumas questões que remontam essa discordância. Lógico que não vai ser possível elaborar todas as questões acerca disso, né? Entretanto, ficam aqui algumas percepções, né? Inclusive a partir dessa questão da pulsão de morte, da pulsão de vida, né? Para Deleuze, nesse segundo momento, essa ideia, né, do próprio Freud, que se estabelece a partir dessa, digamos, Thanatos, essa oposição entre Thanatos e Eros, ela seria equívoca, né? Palavras do próprio Deleuze, ele diz assim: tanto o sadismo quanto o masoquismo, de fato, implicam, respectivamente, que uma certa quantidade de energia libidinosa seja neutralizada, dessexualizada, deslocada e posta a serviço de Thanatos. Nunca, então, há transformação direta de um instinto em outro, mas deslocamento de uma carga energética. É a esse fenômeno que Freud chama de desintricação, e aponta 2 pontos fundamentais de desintricação: o narcisismo e a formação do supereu. O problema inteiro, entretanto, está na natureza dessas desintricações e na maneira como elas se conciliam com a combinação dos instintos, intricação. Ao mesmo tempo, tudo é combinação dos 2 instintos e sempre há desintricações, né? Enfim, o Deleuze, de certa maneira, ele compreende que esse processo de dessexualização dentro dessa, digamos, dessa impetuosidade, dessa relação, tanto do sadismo quanto da questão do masoquismo, ela necessitaria de um processo que se desprendesse da própria reverberação desses impulsos, né, digamos, tanto desses impulsos próprios, tanto do masoquismo, tanto quanto do sadismo, em determinado sentido. Para Deleuze, de acordo com a perspectiva de Deleuze, esse processo ele não seria possível, pois, de certa forma, se desconectaria, né, dessa relação no sentido masoquista, um sentido mais contratualista, um sentido de acordos específicos dados em um determinado momento, e numa perspectiva sádica, um rompimento com a questão institucional, né, do supereu ou do superego, né, que se reverbera a partir de uma normativa nos moldes invertidos, digamos assim, né? Então, não é possível para o Deleuze haver essa transfiguração, essa transposição, né, de uma interrupção desse processo, digamos assim, de impulso ou de libido, no sentido que se transfiguraria em um outro determinado impulso, né? Para o Freud, isso se exerce em uma determinada medida, no sentido pelo qual haveria esse diálogo entre o sadismo e o masoquismo, o que o Deleuze discorda, né, em vários aspectos em que ele enumera aqui. Enfim, algumas discordâncias que o próprio Deleuze enumera, né? São 11 questões que ele coloca, né, sobre essas discordâncias. Então vamos a elas. A faculdade especulativa número 1, demonstrada do sadismo, a faculdade dialética imaginativa do masoquismo. Aqui, peraí, vamos ler do início, né? Sadomasoquismo é um desses nomes mal fabricados, monstro semiológico. Cada vez que nos encontramos diante de um signo aparentemente comum, tratava-se apenas de uma síndrome dissociável em sintomas irredutíveis, resumando. A faculdade especulativa demonstrativa do sadismo, a faculdade dialética imaginativa do sadomasoquismo. Aqui ele vai fazendo algumas comparações, né? O sadismo é especulativo, né? E o masoquismo é dialético imaginativo, né? 2. O negativo e a negação do sadismo, e a denegação e o suspensivo do masoquismo. Vamos tentar elaborar algumas dessas questões. O negativo e a negação do sadismo, negação das instituições para uma afirmação de uma instituição degenerescente, digamos assim, degenerescente das instituições. E a denegação e o suspensivo do masoquismo, ou seja, a suspensão de determinados aspectos, podemos dizer até do juízo, em detrimento de um determinado contrato, né, de um contrato temporário. 3. A reiteração quantitativa, né, a reiteração quantitativa do sadismo e o suspense qualitativo do masoquismo. 4. O masoquismo
próprio ao sádico, ou seja, uma especificidade de masoquismo contida no sadismo. E aqui, em certo sentido, talvez o Deleuze esteja, talvez involuntariamente concordando em certos aspectos com Freud, e isso aparece na questão de um certo tipo de masoquismo que aparece no sadismo, mas que não se coaduna, né, na interpretação do Deleuze com um masoquismo em seu estado mais geral, né, no que é contraposto aqui na sua concepção. Né. 3, isso aqui já falei. Aí, 4, masoquismo próprio ao sádico, o sadismo próprio ao masoquismo, e um tipo, e aqui também, né, em contraposição, um tipo de sadismo próprio ao masoquismo, um modus operandi tanto próprio do masoquismo, ou seja, existe um sadismo próprio ao masoquismo, e isso é muito importante, viu? Isso realmente aparece. E um sadismo próprio ao masoquismo, um não se combinando nunca com o outro, ou seja, existem combinações, segundo Deleuze, e variações de um tipo de masoquismo próprio ao sádico e um tipo de sadismo próprio ao masoquista, né? 5, a negação da mãe e a inflação do pai no sadismo, a inflação do pai enquanto super-eu, né? E a negação da mãe, né? E a denegação da mãe e o aniquilamento do pai no masoquismo, enquanto há aquele movimento, né, que foi enumerado ali pelo Deleuze, de uma certa manipulação do super-eu em detrimento do ego. Né? 6. A oposição do papel e do sentido do fetiche nos dois casos. De mesmo para o fantasma. 7. O antiestetismo do sadismo, certo? A desmedida, né? A desmedida estética, né? A transposição, e o estetismo do masoquismo, que faz todo sentido, pois tem toda uma estética elaborada a partir da perspectiva masoquista, a partir dos seus contratos. Já o sadismo é uma ode à antiestética para excelência, digamos assim, né? 8. O sentido institucional de um e o sentido contratual do outro. Isso já foi elaborado em vários momentos aqui. 9. O superego e a identificação no sadismo, o ego e a idealização no masoquismo, perfeito, também já enumerado. 10. As duas formas opostas de dessexualização e ressexualização. Em certo momento, o Deleuze, eu não fui específico referente a essa questão, mas o Deleuze compreende que o Freud, de certa maneira, confunde o proceder dos processos, como já dei algumas pistas aqui no vídeo, o próprio Deleuze enumerou em uma das suas concepções postadas, né, colocadas aqui, apresentadas aqui, ao menos parcialmente. Né. 11. Resumindo o conjunto, a diferença radical entre a apatia sádica e o frio masoquista. O frio masoquista enquanto uma determinada ode à manipulação e o deslocamento dos papéis, né, e a apatia sádica em detrimento de uma indiferença institucional. E aí, essas 11 proposições deveriam exprimir as diferenças sadismo e masoquismo, tanto quanto a diferença literária dos procedimentos de Sade e Masoch. E aqui, para concluir, né, essa questão, Deleuze elabora, inclusive, essas práticas enquanto práticas, mas também enquanto práticas literárias, o que já foi elaborado, que, de certa forma, por muitas vezes, tendemos a recriminar moralmente, digamos assim, alguns escritos mais de Sade do que de Masoch. Masoch parece que historicamente foi até mais aceito no seu contexto, né? Mas se trata de uma narrativa literária, e aqui não quero dizer narrativa como uma questão de invalidação, né? Mas uma narrativa literária que serve para observar os limites desses discursos e dessas práticas a partir de um expressar literário, né? Basicamente é isso. Então, por hoje é só, né? Algumas questões ficaram de fora, mas inevitavelmente iriam ficar mesmo, porque é um assunto bastante complexo, né? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário. Se tem algum adendo a fazer, alguma concordância, discordância, ou acrescentar a temática, né? É muito mais uma discussão, né? Uma reverberação das percepções do Deleuze em detrimento da psicanálise, se valendo dela, né? Da psicanálise freudiana, em detrimento do diagnóstico de sadomasoquismo de Freud. Né? Se puder ajudar o canal, as informações seguem na descrição, assim como o nosso Pix, nosso Apoia-se, né? E todos os benefícios de participante, colaborador, membro que você pode ter a partir aqui do nosso canal e da participação no nosso canal. Obrigado, deixa o like, compartilha com um amigo, com uma amiga, e muito obrigado por estar presente mais uma vez aqui no canal Gap Filosófico.